Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E hoje, em mais um episódio sobre a 16ª Semana Internacional da Filosofia, com o tema geral O Valor da Unidade em Momentos de Crise, vamos conversar sobre o ser humano e como podemos encontrar a unidade em nós mesmos, em todos os aspectos do ser humano, que é extremamente diverso. Para isso, vamos conversar com a professora Paula Poloni, da Nova Acrópole de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Olá, Paula, seja muito bem-vinda. Olá, Pedro. É um grande prazer poder estar aqui novamente. E também o professor Michael Queiroz, da Nova Acrópole de Niterói, no Rio de Janeiro. Olá, Michael, também seja muito bem-vindo. Olá, Pedro, muito obrigado. Olá, Paula, e meus cumprimentos aí a todos que nos escutam. Bem, pessoal, quando falamos em unidade e crise, são duas palavras e duas ideias, obviamente, que muitas vezes podem parecer contraditórias. Então, antes de entrarmos no nosso tema de hoje, que é falar sobre o ser humano e como o ser humano pode encontrar em si mesmo a unidade, gostaria que vocês falassem um pouco sobre essas duas ideias, a ideia da unidade e a ideia da crise, como podemos entendê-las, compreendê-las do ponto de vista filosófico, obviamente sem querer esgotar o tema, menos ainda trazer verdades absolutas. Quando falamos de unidade, é interessante buscarmos a origem da palavra, que vem como um atributo do próprio universo, como uma qualidade do universo. Então, a palavra unidade vem de unus, do latim, e universo, como esse que é qualificado como uno, ele vem de unus mais versus, que significa aquilo que volta a si mesmo, né? Que volta a um ponto de origem, aquilo que torna a si mesmo. E essa ideia, obviamente, na filosofia sempre vai aparecer como algo muito profundo. Mas a gente gostaria aqui de falar dessa unidade como um ponto de relação entre as coisas, de conexão, de sentido, na maneira que o ser humano ele vai buscar sempre um sentido de unidade de alguma forma, ainda que inconscientemente. Então, vendo de uma maneira bem prática, a gente pode tentar trazer então alguns exemplos para conseguir enxergar o que é na natureza, na vida, essa ideia de unidade. Bom, e falar da unidade é realmente um dos temas talvez mais profundos, complexos, né, da filosofia, né, no seu sentido mais amplo, como a Paula estava falando, né, a gente pode relacionar ao próprio mistério do universo e até o próprio mistério de Deus, né? Bom, mas trazendo isso para um formato um pouco mais palpável, né, para o nosso dia a dia, e não que esteja desconectado desses grandes mistérios, né, mas de uma forma que fique mais compreensível para o nosso entendimento, né? Por exemplo, a gente poderia falar do próprio corpo humano, né? Os gregos diziam, né, conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. E o corpo humano, né, o ser humano, nesse sentido, é um microcosmos. E a gente pode fazer uma relação direta com o universo, com essa unidade do universo e com as leis da natureza. Então, por exemplo, nosso corpo é formado por diversos órgãos. E se a gente for mais profundamente, esses órgãos são formados, também têm suas partes, e são formados por células. Então, nosso corpo tem trilhões de células. E também tem trilhões de micro-organismos. E se a gente for mais profundamente, vamos chegar aos átomos.
E aí já são zilhões de partes. Mas todas essas partes estão tão bem integradas, conformam uma harmonia tão grande, que a gente diz que é um corpo. Mas é um corpo formado por infinitas partes. A gente percebe no corpo a presença dessa unidade, ou de algo que permite essa unidade, embora esteja envolto numa grande multiplicidade. E assim também a gente vai encontrar em outras coisas bem palpáveis do nosso dia a dia, né? Um exemplo que eu gosto muito também de utilizar em aulas é o da orquestra, né? Uma orquestra tem diversos instrumentos, diversos músicos, cada músico faz diversos acordes e cada acorde é formado por diversas notas, mas que no final temos milhares de notas sendo tocadas e que todas juntas, harmonizadas, compõem uma sinfonia, integram uma sinfonia. Existe ali também um elemento que une a multiplicidade. E assim, se a gente olhar à nossa volta mesmo agora, poderíamos encontrar em qualquer coisa. Por exemplo, um automóvel. Um automóvel tem ali muitas partes, parafusos, rodas, o banco, o volante, etc. Mas está tudo tão bem integrado que conforma um automóvel. Então, assim, a gente pode encontrar, ainda que seja um tema dos mais profundos da filosofia, a gente pode conectar esse tema com elementos mesmo do nosso cotidiano e elementos muito, muito palpáveis, né? Ouvindo agora você falar também, Michael, me recordo de um exemplo na natureza que nos traz também a ideia de que nós nem sempre enxergamos a unidade, embora ela esteja presente. Se nós imaginarmos uma floresta com diversas árvores, nós podemos constatar aí, embaixo do solo, uma relação entre essas árvores, onde elas trocam nutrientes, trocam informações, mas do nosso ponto de vista, nós não estamos enxergando isso acontecendo. Mas não quer dizer que não existam essas relações, essas conexões em elementos aparentemente diferentes, aparentemente opostos. Podemos ver uma relação, uma conexão, uma troca, né? E acredito que o nosso desafio é enxergar talvez essa unidade justamente no ser humano, né? E por que não? Entre os seres humanos. Exatamente, Paula. Isso me lembrou também, extrapolando aí o ser humano, nessa possibilidade de unidade na humanidade, né? E unidade em toda a natureza e unidade como universo, né? Mas o ponto-chave disso tudo é o que viemos hoje aqui tratar, né? É encontrar essa unidade dentro do ser humano, em nós mesmos, né? Porque sem essa unidade dentro, nós seríamos incapazes, né, de nos unirmos aos outros seres, ao restante da natureza e conformarmos uma unidade mais ampla, né, como é a ideia do universo, né? Então, como Pedro havia questionado também sobre a crise, né? A palavra crise vem de crises. A gente vai encontrar ela tanto no grego como no latim. E ela está relacionada à mudança e em ocasião onde temos que escolher, julgar, discernir, o que é muito interessante da origem dessa palavra, né? Ou seja, em momentos de mudança, transição, que trazem algum impacto, nós necessitamos fazer
escolhas, né? Então é interessante a origem dessa palavra, crise, mas que está trazendo a ideia de mudança, que é algo que o ser humano sempre se sentiu, de alguma forma, desafiado a lidar, né? Então é fácil lidar com as coisas quando estão estáticas, né? Mas o desafio é encontrar um certo equilíbrio, um sentido, onde as coisas são dinâmicas, onde elas se transformam constantemente. Havia um filósofo na Grécia que se chamava Heráclito, e ele falava sobre essa ideia de mudança, que tudo se transforma, né? Se transforma constantemente. Mas aí nós poderíamos nos perguntar, sim, muitas coisas se transformam, a vida é mudança, movimento, mas será que na nossa vida podemos encontrar algo que não muda, algo que tem uma maior permanência? Bem, a Paula estava relacionando a crise com mudança, né? E o que acontece é que todo ser evolui, né? O universo inteiro evolui. Né? Pitágoras, que também foi um filósofo da Grécia Antiga, né? Ele falava que a evolução é a lei da vida. E evoluir, né, implica em movimento, implica em mudanças, implica em adaptações. E isso é uma forma de crise. Na psicologia vai chamar isso de crise evolutiva, né, que faz parte da vida e que, por ser evolutiva, nos traz ganhos. Nós, por exemplo, o ser humano, né? O ser humano tem sua primeira grande crise, não sei se é a primeira crise, mas a primeira grande crise no nascimento. O bebê ele sai do conforto do útero da mãe, onde ele tinha tudo ali que ele necessitava, e de repente ele aparece diante dele um outro universo. E ele tem que respirar por si só pela primeira vez e ter que lidar pela primeira vez com tudo que existe. Bom, e aí esse bebê vai, para não entrar em tantos detalhes, né, ele vai crescendo e aí a gente vai ter uma crise na primeira vez que ele for fazer tudo, vai ter a crise ao se tornar uma criança maiorzinha, vai ter uma crise ao passar para a adolescência, vai ter uma crise ao passar para a idade adulta, vai ter uma crise ao passar para uma fase mais madura da vida, vai ter uma crise ao passar para a velhice, e vai ter uma crise quando chegar o momento da morte. Essas são crises evolutivas, né? Existem crises acidentais também, né, que ocorrem. Todas elas vão nos pedir adaptações, vão nos exigir uma mudança adaptativa, né, frente a isso. E vai nos trazer crescimento, entendimento da vida. Mas embora estejamos o tempo inteiro com algum tipo de crise, por menor que seja, existe algo, né, como a Paula estava falando, que não muda. Assim como aquele exemplo que dava o Buda, né? Existe um fio que transpassa as contas de um colar, né? Existe algo que permanece apesar de todas essas mudanças. Bom, e acho que sobre isso vamos falar mais um pouquinho hoje, né? Exatamente, Michael e Paula. A gente pode ver essa diversidade do ser humano, essas possibilidades que o ser humano tem, à medida que vamos tomando contato com diversas culturas, como, por exemplo, os hindus falavam da ideia do septenário, da constituição septenária do ser humano, ou seja, da estrutura do ser humano, de todas as suas formas de expressão, a partir do número 7, ou mesmo os gregos, que falavam de uma estrutura ternária. E por aí vai. Então, a gente pode ver que temos muitas possibilidades de expressão. O próprio ser humano tem muitas possibilidades de expressão dentro dele mesmo, nos seus aspectos mais materiais, as suas expressões mais sutis. Então, que ferramentas, Paula e Michael,
Que ferramentas a filosofia pode aportar para que o ser humano possa lidar com essa diversidade, partindo de um ponto para chegar à sua unidade? Falando dessa Constituição centenária, que, por exemplo, abordam os indianos, nós vamos falar de um aspecto físico, vamos falar de um aspecto de vitalidade que anima o nosso corpo, que dá vida a ele, que o coloca em movimento. Nós vamos falar de elementos emocionais, de sentimentos. Vamos falar também de um aspecto mental, né? E alguns outros elementos também que esses indianos entendiam que eram do aspecto mais elevado do ser humano, seu aspecto espiritual. E justamente é nesses aspectos superiores onde se buscava essa referência do que é mais permanente. No entanto, às vezes falar desse elemento é para nós ainda bastante abstrato, talvez, na nossa compreensão, considerando essa evolução de que falávamos antes, né? Mas o que podemos enxergar é justamente esse desafio de encontrar esse eixo, essa unidade dentro desses elementos diferentes. Então, como atender a todos os nossos elementos, no qual nos expressamos, através do qual vivemos, sendo diferentes, né? Uma das formas de buscar isso é buscando uma forma de compreensão, antes de tudo, de como esses elementos funcionam, porque eles têm as suas próprias leis, o seu próprio funcionamento. Eu preciso de alguma maneira integrar isso, né? Assim como uma mãe que tem diferentes filhos e que cada filho tem as suas próprias características, vai trabalhar com cada um, buscando trabalhar de uma maneira justa e de acordo à natureza de cada um dos seus filhos, dentro de uma certa harmonia. Talvez seja algo semelhante o que o ser humano vive consigo mesmo, né? Como desenvolver essa harmonia sem considerar uma ideia também de justiça, de compreensão de cada uma dessas partes, né? Platão falava dessa ideia de justiça, que também é uma dessas grandes ideias que obviamente não vamos aprofundar plenamente aqui, mas que é importante citar como um elemento que harmoniza essas diferentes partes que nós vamos ver no ser humano, né? Só que para podermos chegar a isso também precisamos buscar a justiça desse elemento que seria o ser do ser humano, né? Ou seja, mais além dos seus aspectos de expressão, aquilo que está por trás desses aspectos, aquilo que se expressa através desses elementos, né? E aí está o grande questionamento que os seres humanos sempre se fizeram, que sempre se buscou na filosofia. Quem sou? Então aí acho que tem um elemento importante. Aproveitando essa ideia que a Paula estava falando da constituição humana, uma representação interessante que nos traz essa ideia de unidade é representá-la como 5 elementos, né? Esses 4 elementos mais palpáveis, né? Nosso corpo físico, nossa vitalidade, as emoções e a mente, né? Com seus pensamentos. E um 5º elemento ainda um tanto oculto, misterioso para a gente, que seria o espírito, né? Algo interessante é representar isso como um círculo, né? Imagine uma pizza com 4 fatias. Então, um círculo dividido em 4 partes e um ponto central. Esse 5º elemento misterioso, né?
Então o que acontece é que esses 4 elementos, né, enquanto a gente não tem essa harmonia, essa unidade dentro de nós mesmos, eles ficam lutando entre si, né? Então há momentos em que a nossa parte física ela fala mais alto, né? E ela quer tudo para ela, quer toda a atenção para ela. Então, por exemplo, do ponto de vista do físico, ele quer praticamente comer e dormir, né? Não lhe interessa mais nada, né? A vitalidade, né? A nossa energia, né? Ela oscila, né? Tem hora que ela está mais agitadinha, né? Tem momentos que a gente está mais agitado, tem horas que estamos cansados ou mais apáticos. Tem hora que ela puxa toda a atenção para ela, né? E essa agitação contamina todo o restante. Há momentos muitos momentos, aliás, em que a emoção fala mais alto, né? E aquilo que a gente sente no momento interfere no nosso corpo, nos nossos batimentos cardíacos, respirações, às vezes até nos impede de pensar, né? E há momentos em que a mente chama toda a atenção, né? E a mente ela quer pensar, né? A mente não quer fazer nada. Quem faz é o físico, movido pelo energético, né? A mente só pensa, só tem ideias, não está preocupada com a sua execução. E assim eles ficam nessa luta interna para ver quem toma o poder, né? Mas o nosso verdadeiro poder está nesse ponto central, né? Que é o que vai nos trazer a nossa unidade, o que vai trazer harmonia, né? Que é o nosso eixo, e aqui também é esse nosso ser, né? Que a Paula falava, essa nossa identidade, a qual devemos ir nos aproximando, né? Então, alguns exemplos do que acontece no dia a dia, né? Da falta de unidade no ser humano, né? Um exemplo muito simples, né? Que talvez já tenha cometido todos aí, né? Fazer uma dieta, né? Então a pessoa se propõe a fazer uma dieta, né? Como é difícil fazer uma dieta. Porque você pode ter pensado racionalmente, né? Eu preciso fazer uma dieta, e pode ter se organizado para isso e ter ido na nutricionista, né? Mas na hora de aplicar a dieta, na hora da execução, na hora da execução vem os gostos, né? Nem sempre a dieta é aquilo que a gente mais gosta, né? Normalmente não é, né? Então aí a gente tem interferência do emocional, que quer comer fora de hora, que quer comer por ansiedade. Tem a interferência do corpo físico, que quer comer aquilo que é mais gostoso. Ou um outro exemplo é no Réveillon de todos os anos, né? Muitas pessoas fazem promessas para o Ano Novo, né? Mas a maioria dessas promessas são meramente mentais, né? Poucas delas se executam praticamente. Ou mesmo em outras situações em que a gente pode chegar ao ponto de magoar, de ferir uma pessoa que seja muito querida, né? Ninguém quer ferir, ninguém quer magoar uma pessoa querida. Mas às vezes essa falta de unidade, né? Essa falta de centro em nós mesmos nos leva a fazer esse tipo de coisa. E daí uma ferramenta interessante ou fundamental, né, para isso é a ferramenta da concentração, né, que significa encontrar um centro, encontrar o nosso centro, né? Às vezes pensamos na concentração como um estar imperturbável às coisas externas, né? Mas aprofundando um tema, é interessante pensar em estar imperturbável às coisas internas, porque são essas perturbações internas, né, da mente, do físico, do emocional, que vão abrir brechas, né, para que a gente seja perturbado pelas coisas externas. Bom, mas falei de vários exemplos de falta de unidade, né? Eu queria pelo menos dar um exemplo de unidade. E um belo exemplo disso é o Sócrates, né? Grande filósofo grego, né? Considerado aí um dos maiores sábios da Grécia Antiga, né? E Sócrates, no momento muito especial da vida dele, que foi o momento de sua morte, onde ele
toma a cicuta, né, que é o veneno. E o que acontece nesse momento, o que se conta, né, é muito curioso, né, porque as pessoas à volta estavam tristes, né, quiçá até desesperadas, né, porque ele iria morrer, né. Mas Sócrates estava tranquilo. Sócrates não deixou de ser Sócrates, mesmo naquele momento de crise para ele, né, que seria uma grande mudança, né, sair da vida e ir para a morte. Como ele mesmo fala, né, em suas últimas palavras: eis a hora de nos separarmos, eu para a morte e vós para a vida. Quem vai em busca do melhor negócio? Ou seja, ele morreu sendo Sócrates. Então nem mesmo esse momento, que talvez seja uma das maiores crises do ser humano, né, esse momento de se deparar com a própria morte, nem mesmo nesse momento ele deixou de ser quem ele era, Sócrates. E seguindo esse modelo, assim também deveríamos ser, né? Não deixar de ser quem somos frente a qualquer crise que apareça. Encontrar esse ponto central, esse eixo, esse ser, né, interno, essa nossa identidade, né, como a Paula estava falando. E esse ponto é muito interessante, Michael, que você coloca, porque, como você bem colocou lá no início do nosso podcast, os antigos gregos falavam do conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Ou seja, o ser humano é essa possibilidade de abertura de portas para conhecer o macro, para conhecer as grandes leis, mas precisamos, antes de conhecer as grandes leis, conhecer a nós mesmos. E conhecendo a nós mesmos, vamos conhecer ao nosso tamanho, à nossa medida, sobre essas leis aplicadas ao nosso dia a dia. Então, você deu um exemplo de uma virtude, que é a virtude da identidade, essa conquista do ser humano de encontrar a si mesmo e talvez viver, expressar a sua identidade no dia a dia. Que outras ferramentas, então, podemos, de forma muito objetiva e prática, a filosofia nos coloca para que possamos enfrentar esses momentos de crise, esses momentos de transição, esses momentos de mudança, encontrando a unidade no próprio ser humano? Acredito que podemos falar nesse sentido da identidade, do elemento da consciência do ser humano, né? Na medida em que estamos com essa identidade presente, né? Então, no exemplo que o Michael deu de Sócrates, Sócrates não poderia estar firme na sua identidade se não estivesse muito concentrado cotidianamente ao longo da sua vida nessa identidade, né? E por que não dizer, pagando o preço dessa identidade que ele reconhecia, que tinha a ver com os seus valores e que, de algum modo, o mantiveram íntegro até o final de sua vida. E essa integridade, ela só é possível se nós colocamos em movimento certas capacidades do ser humano que tem a ver com a sua consciência como esse elemento central, como esse elemento unificador, digamos assim, integrador, né? E essa consciência, segundo ensina a filosofia, ela vai passar, por exemplo, pela atenção, ou seja, é necessário estar presentes naquilo que estamos fazendo, de modo que, conforme as coisas nos chegam, conforme as coisas nos impactam, conforme elas aconteçam, nós não percamos de vista esses elementos essenciais. Aí entra um outro aspecto, que é o do discernimento, que falávamos antes também, relacionado à palavra crise, que sem dúvida é muito fundamental, porque vai nos permitir, diante de todas as situações, escolher, né, discernir aquilo que tem valor, aquilo que queremos ficar, daquilo que não queremos.
aquilo que consideramos de importância, aquilo que consideramos sem importância ou de menor importância. Temos que fazer escolhas, né? Um outro elemento é o elemento da memória, ou seja, ao longo das experiências que nós vamos vivendo, também conseguir integrar os aprendizados que são gerados nessas experiências, sabendo também lidar com muitas vezes a dor que surge a partir dessas experiências. Eu não diria só a dor, mas a dor e o prazer, né? E aí vem os ensinamentos, por exemplo, do sábio Siddhartha Gautama. Porque é muito comum que, ao longo das experiências, exista essa tendência de que nos atenhamos ao sofrimento que tivemos ao longo de uma experiência do que o aprendizado, do que aquilo nos gerou como crescimento, né? E se sabemos usar a nossa capacidade da memória, vamos selecionar aquilo que queremos levar adiante, que seria aquilo que nos tornamos, o aprendizado que trazemos das experiências. E aí também encontramos algo dessa unidade. E por fim, podemos falar também da imaginação, porque a imaginação vai nos permitir lidar também com o futuro. Esse futuro que muitas vezes nos aparece como incerteza, nos aparece como esse movimento que muitas vezes para nós é instável. Esse movimento do mundo e, por que não, esse movimento dentro de nós mesmos. Ou seja, onde queremos ir, aonde queremos chegar. E conseguir nos imaginar, ou seja, conseguir nos imaginar com esses valores que nós temos descobertos na nossa identidade e garantir que isso se perpetue, né? Eu acredito que nesse exemplo de Sócrates que o Michael trazia, Sócrates, de algum modo, talvez tenha imaginado esse momento, né? Esse momento em que ele passa por uma transição tão importante e que todos nós sabemos que vamos passar, né? Mas como queremos passar? Quem queremos ser, né? Nesses momentos tão importantes, nessas transições, nessas curvas ou nessas crises, né? O que levamos adiante para o momento seguinte. Sim, Paula, você falou de elementos muito importantes aí do ser humano para chegarmos, né, a essa unidade, que é a consciência, com seus 3 aspectos, né, relacionados ao passado, ao presente e ao futuro, né, que é a memória, a atenção e a imaginação. Eu poderia talvez acrescentar algo mais, falando desse eixo interno, né, desse ponto central, como você também mencionou, né, como os nossos valores, como os nossos princípios, né? Porque os princípios são aquelas coisas que vão garantir que a gente chegue ao nosso destino, né? Ou ao nosso objetivo, né? Então, se o nosso objetivo é chegar, conquistar essa unidade em nós mesmos, né? Isso não pode ser de qualquer jeito. Bom, também sou artista marcial, né? E uma das artes que pratico é o tiro com arco, né? Japonês. E se fala que quando você dispara uma flecha, ela tem infinitos pontos para ir, né? Mas só um é o alvo. Para que essa flecha chegue ao alvo, é necessário seguir alguns princípios. Princípios técnicos, mas também táticos, estratégicos. E para a gente chegar no nosso alvo, nosso objetivo aqui da unidade, é necessário princípios.
Agora há pouco eu dei um exemplo de uma dieta, né? Vamos voltar ao exemplo da dieta. Então, uma pessoa que, por exemplo, queira fazer uma dieta para emagrecer, né? Olha, no geral, o nutricionista vai indicar para ela as seguintes coisas, né? Você tem que reduzir o açúcar, o carboidrato e a gordura, né? Enfim, vai ter suas variações, mas vai passar por algum desses elementos. Esses elementos passam a ser os princípios daquela dieta. A dieta em si, vai se adaptar a cada realidade de cada pessoa, mas seguindo esses princípios. Se essa pessoa ela perde esses princípios, se ela deixa de seguir esses princípios, ela não vai chegar ao objetivo que é emagrecer. E eu estou falando isso pela importância, né? Para que se entenda a importância, porque perder os princípios é perder a finalidade. Então, para chegar a essa unidade, devemos ter alguns princípios. E quando a gente falava de Sócrates, né, esses princípios ele não utilizou só na hora da morte, né, para ser Sócrates só naquele momento. Ele veio treinando para isso toda a vida, né, nas diversas situações que a vida lhe trouxe, nas diversas crises, e que ocorrem a todo momento, né? E quando chegou na hora da morte, ele estava treinado. O filósofo ele vê as situações de crise, ou às vezes se chamam de problemas, né? Ele vê tudo isso como oportunidade, né? Uma oportunidade de nos afirmarmos em nós mesmos, de afirmarmos nossa identidade. E quando a gente começa a ver dessa maneira, o mundo adquire, enfim, uma outra perspectiva. A gente começa a ficar até um pouco mais leve e mais alegre, né? Porque não é o mundo que quer acabar conosco, né? É o mundo que está nos dando oportunidades de sermos nós mesmos, e que na prática significa sermos mais fortes, né? Mais fortes internamente. Então Sócrates pôde ser Sócrates na hora de tomar a cicuta porque ele tinha uma grande força, né? Não força física, ele tinha uma grande força moral, né? Que o permitia estar inabalável diante de um grande problema, né? Entre aspas, né? Diante de uma situação muito difícil, né? E aí a gente, voltando aos princípios, né, a gente precisa definir quais são os nossos princípios de vida, né, e se eles estarão apontando em direção a essa unidade ou a essa nossa identidade, né. Um desses princípios, que é princípios que a gente utiliza também em Nova Acrópole, porque buscamos a unidade, buscamos a harmonia, mas que são princípios da natureza, né? Que é o princípio da fraternidade. Porque a natureza é fraterna. A gente falou agora há pouco do corpo humano, né? O corpo humano tem trilhões de elementos que o constituem, né? Mas todos eles vivem em harmonia. Se o corpo tem um problema no fígado, né, o estômago não vai falar assim, o problema é do fígado, ele que se vire. É interessante que todo o corpo ele tenta compensar o problema daquele órgão como uma unidade. Assim também a gente deveria aprender com o corpo, né? Aprender com toda a natureza. Assim também poderíamos falar dos planetas, né? Do nosso sistema solar, das galáxias, né? Os planetas não ficam brigando entre si para ver quem vai ter mais calor do Sol, né? Tá cada um no seu lugar, seguindo sua missão, seguindo sua órbita. De modo que esse é um princípio da natureza. Isso funciona na natureza. Essa é uma lei da natureza. Então é inteligente imitarmos a natureza, já que também somos parte da natureza, né? E utilizarmos a fraternidade como um princípio. E assim também a gente poderia falar de outros princípios que poderiam nos aproximar dessa
dessa unidade. Mas o importante é que a gente reflita e encontre em nós mesmos, né, esses elementos, né, apoiados aí nas leis da natureza, em grandes sábios que já passaram aí pela humanidade, mas encontrando dentro de nós e sermos fiéis a eles em todas as situações da vida. Bom, nós somos humanos, né? As situações em que eu brinco às vezes e falo que, bom, a gente quer ajudar o próximo, né? Mas há situações que parece que a gente quer matar o próximo também. Então, essa situação é uma grande prova, né? Para a gente colocar em prática esse princípio. E à medida que a gente vai praticando isso, a gente vai se fortalecendo, né? E para enfrentar as infinitas crises que ainda passaremos, né? Ou seja, Michael, é necessário que nós consigamos ter muita clareza de onde nós queremos chegar, de onde nós estamos partindo, para que todo esse caminho do conhece-te a ti mesmo, como falávamos, seja realmente uma expressão de quem nós somos e não simplesmente, como também você pontuou ao longo do nosso podcast, simplesmente uma abertura, né, para as coisas que vêm de fora e que muitas vezes não vamos encontrar o verdadeiro eu, o verdadeiro quem somos, ou, como vocês bem pontuaram ao longo do nosso podcast, a nossa verdadeira unidade. Portanto, aproveito para pedir para vocês, nesse momento da nossa conversa, para que vocês tragam as ideias finais, as conclusões sobre esse tema de como o ser humano pode encontrar em si mesmo a unidade. Então, Pedro, acredito que esse elemento da identidade seja muito importante em relação à ideia da unidade no ser humano, de modo que o ser humano possa reconhecer os seus verdadeiros valores como ser humano. Esses elementos, como o Michael trazia, que tem a ver com as nossas forças interiores, as nossas forças morais. Entendo que esses elementos sejam importantes. Acredito que todo o esforço que o ser humano faça em direção a esse centro de si mesmo, seja cotidianamente, seja ao longo da vida, é importante e tem valor. Nós nem sempre vemos, como nós falávamos antes no início dos próprios exemplos da natureza, né? Nós nem sempre enxergamos a presença dessa unidade. Mas talvez aí seja uma primeira sugestão, né? A gente poder viver os nossos dias, o nosso cotidiano, as nossas experiências de vida, tentando encontrar essa unidade em todas as coisas, porque todos esses filósofos que nós falávamos e muitos outros falavam de que a unidade está em todas as coisas. E embora isso seja bastante misterioso, eles entendiam também que o ser humano possui essa condição, essa inteligência, essa capacidade de desenvolver esse olhar e direcionar, então, a sua vida a partir desse olhar. Esse olhar que pode perceber que, de alguma maneira, existe união, existe unidade entre as coisas, existe sentido. E o nosso desafio é buscar o nosso sentido de vida, né? O nosso sentido de vida como seres humanos. E, sem dúvida, vai passar por essa busca desses valores. Então, acredito que todo esforço que nós façamos nesse sentido, embora num primeiro momento possa parecer imperceptível,
ele gera os seus frutos. Porque se nós nos mantemos íntegros em relação aos nossos valores em momentos de crise, em momentos de grandes mudanças, temos conquistado essa unidade de alguma forma. E isso tem, eu acredito, muito valor. Bom, diante de tudo que falamos aqui hoje, né, eu queria concluir falando dessa unidade como relacionando, né, essa unidade com a identidade, né, com esse ponto central, com esse eixo, né. E, bom, comparando com o elemento da natureza, né, imagine uma semente de maçã, para sermos bem específicos. Uma semente de maçã, se ela for plantada, se ela brotar, ela tem um destino, né? Ela vai crescer, vai se tornar uma macieira e vai dar maçã. Essa é a identidade daquela semente. Aquela semente não pode virar uma mangueira e dar manga, porque não é a identidade dela. E se ela se esforçar para ser uma mangueira, ela vai ser infeliz, porque não tem a ver com a sua identidade. E ela vai tornar o universo um pouquinho mais infeliz também, porque ela não está sendo ela mesma. E todo o universo que espera que ela seja uma macieira vai se frustrar com isso. Né? Se alguém plantou aquela semente de maçã, espera que cresça uma macieira. Assim também, para dar um exemplo do reino animal, né, os tubarões. Né, os tubarões são predadores dos mares. E essa é a identidade deles. E é assim que tem que ser. Se esses tubarões resolvem se tornar vegetarianos, né, isso vai causar um grande desequilíbrio na natureza. E eles serão infelizes. E até morrerão por causa disso. Bom, e o ser humano? Né? Como é o ser humano, né? Assim como todos os seres da natureza, tem que ter algo que distingua o ser humano de qualquer outro ser, né? Assim como a semente de uma maçã, assim como um tubarão, assim como qualquer ser. O que distingue o ser humano dos outros seres, né? Não no sentido de ser melhor ou pior, mas no sentido de ser humano e não de ser outra coisa. Nós temos elementos em comum com os minerais, nós temos elementos em comum com os vegetais, né? Porque temos energia, crescemos, temos muitos elementos em comum com os animais. Às vezes, pode-se dizer que estamos mais próximos dos animais do que dos seres humanos, mas temos algo que nos diferencia de tudo isso, que é próprio do ser humano, que é esse ponto central do exemplo que a gente deu anteriormente, que é esse eixo, né? Que alguns vão chamar de espírito, que é essa identidade oculta, né? E isso a gente poderia relacionar com 3 elementos, né? Os elementos éticos, como fazer o bem, cumprir o nosso dever, porque dos seres da natureza que a gente conhece, o ser humano é aquele que faz o bem conscientemente. Tá? Todos os seres fazem o bem à sua maneira, mas o ser humano ele tem a opção de escolher fazer qualquer coisa. Mas essa opção de escolher fazer o bem conscientemente é do ser humano. A gente pode escolher não buscar o prazer, não fugir da dor para cumprir com o dever. Um outro elemento é o elemento estético, no seu sentido mais amplo. Não no sentido estético em qual roupa vamos vestir, né? Embora inclua isso também. Mas o elemento estético no sentido de harmonia, no sentido de perceber e contemplar a beleza, tá? O belo em todas as suas formas. O ser humano é o único ser da natureza que é capaz de subir uma montanha de madrugada para chegar lá em cima e ter alguns instantes poder ver o sol nascer. Nenhum animal faz isso.
Nenhuma planta faz isso. A gente contempla o belo na natureza. A gente viaja muitas horas para outros lugares do mundo para contemplar o belo em construções antigas, em locais da natureza. Há pessoas que viajam muitas horas, muitas pessoas no mundo para ver a aurora boreal, né? Simplesmente para contemplar o belo. Isso é humano. E assim também a gente pode... Isso não se dá só quando a gente viaja, né? A gente pode tornar o nosso ambiente, né? A nossa vida um local mais belo, né? A gente pode contemplar a beleza dos sentimentos, a beleza das ideias. E um último elemento mais misterioso, que eu vou chamar de um elemento místico ou espiritual, né? Que é talvez um pouco mais distante, mas possivelmente em alguns momentos da vida o tenhamos experimentado, né? Que é o de se sentir como que conectado a tudo que existe, né? Se sentir pertencente, conectado à natureza, à humanidade, ainda que seja a uma família, né? A poder extrapolar um pouco o si mesmo, o egocentrismo, e se sentir unido a algo maior. Isso também é um elemento humano. Então esses 3 elementos, eles compõem ou caracterizam nossa identidade, e quanto mais pudermos, né, vivenciá-los, né, diariamente, a cada momento, mais humanos podemos ser, e com isso significa sermos mais fortes, tá, para enfrentar qualquer crise que apareça. Bem, então que com essas ferramentas muito práticas da filosofia que possamos enfrentar as crises que nos apareçam com o valor desse processo da própria unidade. Gostaria de agradecer a presença da professora Paula Poloni. Paula, seja sempre muito bem-vinda e até uma próxima. Eu é que agradeço, Pedro, foi um prazer. E também ao professor Michael Queiroz. Muito obrigado pela presença, Michael, e até a próxima. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Paula, e até a próxima. Então, até as próximas, Michael e Paula. E para aqueles que querem entrar em contato conosco e ouvir todos os nossos podcasts dedicados à 16ª Semana Internacional da Filosofia, pode entrar no nosso site, o nova-acropole.org.br/podcast. E também você pode acompanhar os conteúdos exclusivos no nosso canal no YouTube, disponível na descrição deste episódio. Até a próxima! A trilha sonora deste podcast é de autoria de Antonín Dvorak, a Serenata para Cordas em Mi Maior.